Meus irmãos, eu os convido a abrir a palavra de Deus, então, em Romanos, capítulo de número 16. Nós vamos dar continuidade às exposições no último capítulo dessa epístola. Capítulo 16, versículos 17 até o versículo de número 20. Romanos, capítulo de número 16. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos 17 até o versículo de número 20, que será a perícope que exporemos nessa manhã. Romanos 16, versículos 17 ao 20, assim diz o Senhor: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos teus filhos, os filhos da tua aliança, reunidos nesta casa de oração nessa manhã, Senhor. Fala conosco, nos ensina a tua verdade e aplica às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o período entre os anos de 1861 e 1865 marcaram a mais terrível e violenta guerra que os Estados Unidos da América já enfrentou. Nesses 4 anos de combate entre os exércitos confederados de um lado e os exércitos da União do outro, mais de 700 mil mortes foram contabilizadas. A nação que outrora havia surgido principalmente pelos esforços dos refugiados puritanos dividia-se por causa da escravidão. E os frutos dessa secessão foram sangue e lágrimas, mas também libertação, principalmente daqueles que oprimiam os mais fracos e suprimiam toda a esperança de dias gloriosos. Meus irmãos, a discórdia, as dissensões e as divisões são coisas abomináveis por Deus. Essas obras nós jamais podemos esquecer que são fruto da carne, da natureza caída, dos egoístas, dos soberbos, dos filhos de Belial. Os que promovem dissoluções, dissensões e criam facções, principalmente no corpo de Cristo, não herdarão o reino de Deus, como disse Paulo quando escreveu aos Gálatas no capítulo 5, versículos 19 ao 21. E vejam então, irmãos, que as tempestades, os ventos, os redemoinhos, nada podem abalar uma rocha que está firmada na terra. No entanto, um abalo sísmico na própria terra não apenas a desestabiliza, como pode provocar a destruição dessa rocha. Os perigos mais graves para a igreja surgem de dentro e não de fora. É através de espíritos de descontentamento de alguns membros que surgem as facções e as divisões. E é contra este grave risco que Paulo adverte e exorta então os romanos no texto que lemos há pouco e que podemos constatar relendo novamente aí os versículos 17 e 18 que nos dizem: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. As palavras que Paulo utiliza nestes versículos, irmãos, nos mostram que
ele tinha em vista um perigo que era real e iminente naquela igreja. Logo, sua advertência não diz respeito a um cuidado geral para com eles, mas a uma necessidade específica de vigilância, de observância, de cuidado, de cautela acerca de um problema que era bastante vívido e notório naqueles tempos. Vejam, no capítulo 14, versículo 13 e no versículo 21, Paulo já havia advertido os crentes de Roma acerca de um problema relacionado à conduta de certos irmãos, mas agora, ao que tudo indica, ele os adverte acerca não apenas de uma conduta, mas principalmente acerca de um falso ensino, um outro evangelho. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que o diabo incansavelmente procura por uma oportunidade para causar problemas ao reino de Deus, ao povo de Cristo. E seus métodos são bem conhecidos e ocorrem geralmente de duas maneiras. Primeiro, semeando dissensões, por meio das quais as mentes dos homens são desviadas da unidade e da verdade. E segundo, criando escândalos, por meio dos quais os homens são alienados do amor ao Evangelho. Calvino dizia que os homens são distraídos da verdade de Deus, quando esta é substituída por doutrinas de invenção humana. São alienados do amor do Evangelho, quando este converte em objeto de ódio ou de desprezo por diversos meios. E é exatamente por causa disso que Paulo então ordena aqueles irmãos da igreja de Roma a serem então vigilantes em relação a todos quantos são responsáveis por uma destas coisas, para que sejam impedidos de enganar os crentes ou de capturá-los desapercebidos. E é por isso então que ele diz: rogo-vos, irmãos. Eu gosto da tradução da NVI, que é mais assertiva com o significado pretendido aqui pelo autor. Quando ele diz: rogo-vos, irmãos, ou exorto-vos, irmãos, que tomem cuidado. Na Bíblia de vocês aí, a versão de vocês deve ter a tradução que noteis, não é isso? Rogo-vos, irmãos, que noteis. A NVI diz: exorto-vos que tomem cuidado com aqueles que causam divisões. Veja, Paulo claramente os exorta a se precaver acerca desse tipo de gente, irmãos. Gente que gosta de dividir o corpo de Cristo. Gente que gosta de criar facções. Gente que gosta de falar mal de um ou de outro e trazer um grupo para si. De pessoas que, na verdade, não são ovelhas de Cristo, mas lobos devoradores, e eu não tenho receio nenhum de dizer isso, irmãos, a serviço de Satanás. E esse tipo de gente não estava presente somente nas igrejas do primeiro século, sempre estiveram presentes na igreja de Jesus Cristo, porque o diabo, como nós já dissemos, ele é incansável nisso, nesse propósito, de perturbar a paz dos santos, de dividir o corpo de Cristo, de trazer dissensão. Veja, Paulo diz que o povo de Deus deve não apenas evitá-los, não apenas evitar, mas identificar. E tomar muito cuidado, irmãos, porque esses lobos trazem ruína e destruição. Sabe, irmãos, por causa de nossa negligência, muitas vezes, e de nosso descuido
nós acabamos por ceder espaço a indivíduos que disseminam males terríveis. E que quando nos damos conta, já causaram muitos danos à igreja. É por isso que precisam ser percebidos cedo e defenestrados do corpo. Pois caso contrário, tais indivíduos usarão de toda a artimanha e astúcia, que geralmente é uma característica destes, a fim de provocar danos irreversíveis ao corpo da igreja. Paulo bem sabia do mal que essas pessoas podiam causar, irmãos. Nós bem sabemos que ele experimentou muitas vezes isso. Ele passou por problemas assim na igreja de Colossos e também junto aos Gálatas. Veja, na cristandade primitiva, a doutrina confiável tinha uma elevada consideração. Os cristãos primitivos apegavam-se à doutrina a fim de manterem-se nos trilhos de afirmações objetivas e disciplinadas, de modo que isso garantisse sua unidade e comunhão comunitária. É por isso que Paulo esperava, diante desses mestres estranhos, que já começavam a inserir-se nas comunidades domiciliares, uma inequívoca rejeição. Ele diz: afastai-vos deles. Paulo não diz assim, não, deixem eles aí, mas tenham cuidado. Não, Paulo diz, afastem-se desses. A ideia aqui é de relegar ao isolamento, é colocar à parte, é tirar de perto. Afastai-vos deles. Diante de tamanha advertência, então, nós nos perguntamos acerca de quem Paulo estava advertindo. Quem eram esses falsos mestres? Quem eram esses lobos? Quem eram esses divisores? E aí vejam, haviam duas classes de pessoas que Paulo constantemente tinha que lidar. De um lado, gentios libertinos, que nós chamamos de antinomianos. Do outro lado, os judaizantes, que nós chamamos de legalistas. Porém, ao que tudo indica, Paulo está advertindo os romanos acerca não dos libertinos, mas acerca dos judaizantes. Ora, por que eles eram assim chamados, irmãos? Judaizantes. Porque eles exigiam dos cristãos, tanto judeus quanto gentios, a observarem práticas que haviam sido abolidas na nova aliança, como, por exemplo, a circuncisão, a dieta judaica, os dias de festa e os sábados. Por causa dessas questões, onde chegavam então, eles causavam confusão. Eles perturbavam a paz da comunidade, porque começavam a exigir dos membros a observância dessas coisas, em contradição ao ensino apostólico que havia sido apregoado ali, em contradição do Evangelho de Jesus Cristo que havia sido proclamado e o qual havia chamado aqueles irmãos para estarem ali reunidos. E aqueles crentes, então, agora começavam a se indagar quem estava com a razão, a quem deveriam seguir, de que maneira deveriam, então, passar a agir. E não é à toa que quando nós olhamos para a igreja de Corinto, nós encontramos um problema gigantesco de várias facções e cada uma elegendo para si o seu próprio líder. Uns eram de Apolo, outros eram de Paulo, outros eram... E tinham aqueles que estavam acima de todos eles, eram os que diziam que eram de Cristo.
E cada um defendiam coisas peculiares. E cada um atacava o outro grupo. Os judaizantes atacavam o ministério de Paulo, atacavam o seu apostolado, e apregoavam a lei e a tradição judaica, rabínica, em pé de igualdade ao evangelho, ou ainda superior a este. E vejam então o que causaram nas igrejas da Galácia. E vejam então o resultado disso na igreja de Corinto. Estes foram adversários de Paulo em muitas instâncias, irmãos. E estes satisfazem a descrição que Paulo lhes dá ao dizer que provocam divisões e escândalos. Veja, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Então, Paulo chegava numa cidade, pregava o evangelho, plantava uma igreja, ensinava acerca de Cristo, ensinava acerca das verdades que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou e capacitou cada um dos seus discípulos, e estes então vinham depois e começavam a atacar as doutrinas de Paulo, dizendo que ele não era um apóstolo de verdade, que ele era um profano, que ele era um herege, que ele era um blasfemo, porque negava a lei, porque negava os costumes, porque negava a tradição. E isso dividia a igreja. Observem aí que a palavra traduzida por escândalos aqui é a mesma que ocorre, sabe aonde? Lá em Romanos 14, que nós já expusemos aqui. E que, como nós vimos, estava causando o quê? Um problema de relacionamento. Por quê? Uns queriam se abster de determinados alimentos. Outros achavam que podiam comer de qualquer tipo de alimento. E aí um grupo se sentia menosprezado e o outro grupo julgava o outro. E assim nós temos já aqui dois grupos distintos surgindo numa igreja que era reconhecida pelo seu zelo doutrinário no mundo, por seu conhecimento acerca do evangelho, mas que por causa de questões secundárias eles estavam se dividindo, estavam perdendo a sua unidade e provocando escândalo. De modo que o que não comia, quando via o outro comer, se escandalizava. E o outro que comia de todas as coisas, quando olhava para o outro se abstendo, se escandalizava. Mas, no entanto, aqui, irmãos, no capítulo 16, não parece que é essa circunstância que Paulo tem em mente aqui. O que Paulo tem em mente aqui é algo pior do que isso, irmãos. O que Paulo tem em mente aqui são falsas doutrinas. Aquelas mesmas falsas doutrinas, ou aquele outro evangelho, como ele chama lá em Gálatas, e que é anatemizado, ou seja, e que é maldito, amaldiçoado. Os crentes romanos tinham de notar bem os proponentes dessas falsas doutrinas, a fim de que duas ações: evitá-los e afastá-los. Por quê? Porque eram falsos mestres. E como todo falso mestre,
eram cheios de habilidades. O argumento era convincente. E assim enganavam, irmãos. Sorrateiramente. Porque não é assim que o enganador faz? O enganador, ele é muito eloquente. O enganador, ele não passa dúvidas na mentira que ele conta. Acaso Satanás, quando distorceu as palavras para Eva, ele gaguejou? Ele titubeou? Como então seus servos poderiam fazer diferente? Não, irmãos. Os falsos mestres falam com firmeza. Geralmente são bons oradores. Porque se não fossem, não enganariam ninguém. Mas a verdade é que enganam a muitos. O engano, meus irmãos, portanto, é o principal perigo que Paulo chama a atenção aqui. Por que o principal perigo? Porque perverte o coração dos incautos. Veja aí no versículo 18. E o termo incauto aqui, veja, não significa uma pessoa sem cultura, sem estudo, um ignorante, não. O incauto aqui, que é usado por Paulo, a palavra utilizada aqui, diz respeito a alguém que é ingênuo. Alguém que não vê maldade nas coisas. Alguém que é simples de coração, entendem? Pessoas que não praticam os ardis do engano. Pessoas que não são maliciosas. Que não têm a malícia da esperteza perversa. E por isso não suspeitam dos outros. O incauto é a pessoa que, na verdade, confia demais no outro. Ele não faz pré-julgamentos maliciosos acerca de quem ele conhece, principalmente daqueles que se chegam dizendo que são irmãos em Cristo. Pelo contrário, ele os abraça em sua ingenuidade. Se deixam levar pelas aparências, pela falsa piedade, que é uma outra característica dos falsos mestres. Eles são hipócritas, aparentam algo que não vivem. Veja, Paulo fala sobre esse tipo de estratagema do engano de falsos mestres. Não apenas aqui, irmãos, quando escreve aos Romanos, mas também, por exemplo, quando escreve aos Coríntios. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Por favor, 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2, veja aí o que Paulo diz. Paulo diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Agora preste atenção no versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia. O que é que Paulo está fazendo? Paulo está contrapondo o ministério verdadeiro, apostólico, contra os falsos mestres, contra os falsos apóstolos. Ele diz: nós não andamos com astúcia, como eles andam. Nós não adulteramos a palavra de Deus, antes a confirmamos. Nós nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade e não por nossa própria presença. Agora vá para Efésios capítulo 4. Paulo é mais específico aqui em Efésios 4. Vá lá para Efésios 4. Então veja, não é só os romanos. Nós temos aí Paulo escrevendo aos Coríntios. Nós temos aí Paulo escrevendo aos Efésios. Efésios capítulo 4, veja aí o que diz o versículo 14, irmãos. Paulo diz assim: para que não
por favor, Efésios 4, versículo 14. Paulo diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Meninos aqui é criança, porque as crianças são o quê? Ingênuas. Não é verdade? Eu lembro quando eu era criança, eu ia para a escola, minha mãe sempre dizia: olha, não fale com estranhos. Não receba presentes de um estranho. Porque na nossa época, o que é que os estranhos faziam? Aliciavam os menores, como? Oferecendo bala, chocolate. E criança ama essas coisas. E na sua indulgência ali, por não ver maldade, ingenuidade, o que é que eles fazem? Aceitavam. E ali, aquele lobo abocanhava aquela ovelhinha. A mesma estratégia dos falsos mestres. Paulo diz: não sejamos como meninos, ingênuos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que os induzem ao erro. Ao erro. Por que induz ao erro, irmãos? Porque o Evangelho ele tem um propósito. Mas os falsos mestres ensinam um falso Evangelho. Ele tem aparência de Evangelho. Mas a finalidade última é outra. E aí, quando nós percebemos isso, constatamos e olhamos para o verdadeiro Evangelho, percebemos o quão distante ficamos. E quantos danos isso causou ao reino e ao corpo de Cristo. Não sejamos tolos, irmãos. Nenhum falso mestre ensina as suas mentiras sem o uso da lógica, sem o uso de argumentos convincentes, sem falar com firmeza no que ensina. E é exatamente por usarem desse tipo de procedimento que são perigosos. Meu reverendo, onde então reconhecer a falha? Nos frutos. O ensino deles, ao invés de unir e juntar o povo de Deus debaixo de Cristo, no temor do Senhor, a viver uma vida piedosa, ele espalha, ele divide ou segrega a si mesmo. Veja, eles não estão preocupados em fazer discípulos de Cristo, eles estão preocupados em fazer discípulos deles mesmos. Frutos, irmãos. São os frutos. Eles geralmente colocam ídolos no seu coração. E você passa a citar muito mais palavras de homem, ensinos de homens, do que o próprio Evangelho. Você já não quer mais se parecer com Cristo, você quer se parecer com o seu falso mestre. Sabe por quê? Porque o alvo deles não é a glória de Cristo. Como diz Paulo, é o seu próprio ventre. Suas próprias aspirações, suas próprias crenças. Eles gostam de ser reconhecidos, eles gostam de ser ouvidos, eles gostam de ser respeitados. Fazem discípulos de si mesmos e não de Cristo. Tenham cuidado, irmãos. Tenham muito cuidado, porque as redes sociais estão cheias desse tipo de gente.
E, infelizmente, as igrejas também. Mas observem também, irmãos, que assim como os que provocam divisão agem de modo pecaminoso e contrário a Cristo, também assim procedem aqueles que sustentam doutrinas mentirosas e ímpias sob o pretexto de garantir a paz e a unidade da igreja, como comumente fazem os papistas, os libertinos, os liberais e os pós-modernos. Tanto estes como aqueles são inimigos de Cristo e do Evangelho. Lembrem-se que o título mais característico de Satanás é mentiroso, enganador. E ele pratica isso através de seus seguidores. Abram suas Bíblias aí em João 8, 44, por favor. João 8, 44. João 8, 44. Jesus diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Olha o que Jesus diz: ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Por quê? Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, é enganador e pai do engano. Agora vá para Apocalipse 12, 9. Apocalipse 12, versículo 9. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. João escreve aqui que o grande dragão foi lançado fora. E veja aí quem é o grande dragão. Veja, ele diz: ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Por isso, irmãos, devemos ser cautelosos, cuidadosos, vigilantes. Não nos apeguemos a uma doutrina por causa da sua idade, por causa de seus proponentes, nem muito menos porque nos agrada. De modo nenhum, irmãos, nós devemos nos apegar à doutrina e nos submeter a ela exclusivamente porque ela é verdadeira. Se ela é verdadeira, é porque procede de Deus. Ela não tem que me agradar. Porque às vezes a gente faz isso. A gente escolhe mestres para nós mesmos que agradem o nosso coração. E não deveríamos fazer isso. Porque doutrina não se escolhe. A doutrina da verdade se submete. Nós nos submetemos à verdade. Ela não precisa nos agradar. Ela precisa nos transformar. Como então discernir o que é verdadeiro do que é engano? Tendo conhecimento, sabedoria e submissão à autoridade de quem ensina. Vejam o que Paulo diz nos versículos 19 e 20. Ele diz: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, veja, ao contrário da situação extremamente ameaçadora que teve de enfrentar em outras comunidades, como por exemplo na Galácia, como por exemplo em Corinto, a obra cristã na cidade de Roma ainda parecia estável, pois ele diz aí no início do versículo 19, veja, a vossa obediência é conhecida por todos,
A obediência, meus irmãos, é um termo recorrente na linguagem paulina, um termo no qual Paulo se deleita, Paulo tem grande prazer nisso, principalmente quando ele se refere aos romanos. Observe que ele, por reiteradas vezes, deixou isso bastante claro. Ainda na epístola de Paulo aos Romanos, veja aí o capítulo 1 e versículo 5. Capítulo 1 e versículo 5. Romanos 1, versículo 5. Paulo diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Agora avance para o capítulo 6. Veja aí o que Paulo diz no versículo 16. Capítulo 6, versículo 16. Paulo diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos? Agora vá para o capítulo 15, versículo 18. Capítulo 15, versículo 18. Capítulo 15, versículo 18. Paulo vai dizer assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência. Agora avance novamente para o capítulo 16 e vá lá para o versículo 26. Paulo diz assim: e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé. A obediência a Cristo e ao Evangelho é a grande alegria e exultação de Paulo. A elevada estima nutrida a respeito da maturidade e da firmeza doutrinária da Igreja de Roma, conhecida em todo o mundo, causou em Paulo essa confiança e, ao mesmo tempo, essa esperança de que permaneceriam firmes e fiéis ao Evangelho. Mas, para assegurar isso, ele então estabelece uma regra simples, porém eficaz, que jamais fossem abalados. Ele diz: sejais sábios para o bem e simples para o mal. Ou seja, advertência contra os falsos mestres, contra a falsa doutrina, contra aqueles que causam divisões. Como? Se mantendo obediente ao evangelho que lhes foi pregado, que lhes foi ensinado, a doutrina correta de Cristo, sendo obedientes. E como? Sendo sábios para o bem e simples para o mal. Aí vem a pergunta final da nossa exposição de hoje: o que Paulo queria dizer com isso? Veja, embora esse apelo tenha semelhanças a outros trechos da Escritura, como Jeremias 4, Mateus 10, 1 Coríntios 14, Filipenses 2, o pensamento, de modo geral, é bastante claro. É bastante claro. E está conectado àquilo que ele disse anteriormente. Ora, irmãos, é óbvio que bem e mal aqui, bem como sábio e simples, eles estão em contraste na linguagem de Paulo, no argumento de Paulo. Os crentes devem ser sábios, escolhendo aquilo que é bom, se mantendo imunes às solicitações do mal. Observem aí que o imperativo implícito na sentença tem o mesmo significado da exortação que Paulo faz, por exemplo, aos Tessalonicenses. Lá em 1 Tessalonicenses 5, quando ele diz assim: retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Note que sábios e simples são utilizados aqui para enfatizar a necessidade da vigilância e discernimento das astúcias e do engano dos falsos mestres, servos de Satanás. Em outras palavras, o que Paulo queria dizer com isso é: não sejam ingênuos. Mantenham-se firmes à doutrina.
obedientes a Cristo, e não sejam ingênuos. Não sejam enganados facilmente. Sejam sábios e simples. Vocês devem conhecer, vocês devem confiar e vocês devem obedecer apenas ao Deus único e verdadeiro. Não sejam ingênuos. Não é à toa que no versículo 20, irmãos, ele vai fazer referência ao texto de Gênesis 3, versículo 15. Ele quer que nós nos lembremos como o diabo é astuto, como ele é enganador e como ele é persuasivo. Mas ele não quer que nós entremos em desespero. Na verdade, ele quer nos encorajar a prestar atenção nessas coisas. Cada elemento aqui descrito, irmãos, é significativo para nós. Não apenas para os romanos, mas para toda a cristandade. Porque apesar da astúcia de Satanás e de seus servos, que tentam enganar e dissipar o povo de Deus, a derrota dele já está garantida. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis 3,15, há a promessa e há um cumprimento em que a cabeça do enganador será esmagada. E de uma maneira final, e muito em breve, irmãos. Nós temos a promessa de um resultado vitorioso ao final. Mas isso não invalida o combate que nós temos que combater. O bom combate da fé. Observando a astúcia do inimigo, identificando seus agentes duplos, evitando a contenda e a divisão, crendo em Jesus Cristo e no seu Evangelho. Sendo assim, então, Deus hoje nos conclama a nos apegar às verdades de sua palavra, irmãos, para prosseguirmos para o alvo, que é Cristo, com temor e tremor do Senhor, para que assim não sejamos enganados, pelo menos não tão facilmente, contra aqueles que se infiltram a serviço de Satanás para trazer a destruição no povo de Deus. Que estejamos atentos, para que então possamos combater o bom combate, guardar a nossa fé e alcançar a coroa de glória que nos foi proposta. Que o Senhor Deus nos ajude. Vamos orar? Ó Senhor bendito, Tua palavra foi proclamada aos nossos corações nesta manhã, Senhor, e Te suplicamos que a aplique, Senhor, nas nossas vidas. Nos ajuda a identificarmos, Senhor, aquilo que não procede de Ti, a identificarmos aqueles, Senhor, que não procuram edificar o Teu corpo, Senhor, mas causar divisões. Divisões essas, Senhor, não por causa da Tua verdade, mas por causa, Senhor, da mentira que nutriram em seus próprios corações, por causa de seus interesses espúrios, Senhor, e sanguinários. Livra o Teu povo deste mal e destes servos de Satanás, Senhor, purificando a Tua igreja, ó Deus bendito, ensinando-a a temer a Ti e a reconhecer a Ti e as Tuas ordenanças, sendo fiel no cumprimento, Senhor, e na alegria da Tua presença. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém.